Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 26 de julho de 2015, domingo. O número do verbete é 3.460. Ele tem 6 páginas, 48 logias e 16 máximos. O título do verbete é Enriquecimento Paragenético. A especialidade, Autoevoluciologia. Quem redigiu o verbete é o professor Sebastião Feitosa. Quantos verbetes já escreveu? Esse é o quarto verbete. Então, o professor Sebastião, ele é graduado em Psicologia, ele é brasileiro, natural de Juazeiro do Norte, no Ceará, é voluntário da Conscienciologia desde 92, docente da Conscienciologia desde 96 e tenepsista desde 98. Então, vamos aqui à definição. O enriquecimento paragenético é o incremento do patrimônio consciencial a partir do conhecimento, experiências e aptidões pessoais adquiridos ao longo dos ciclos multiexistenciais, em bases evolutivas e cosmoéticas, passível de neutralizar a influência limitante da genética e da mesologia sobre a manifestação dos atributos amadurecidos da consciência. Então, agora aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da evoluciologia, os evoluciopensenes, o holopensene da reciclagem intraconsciencial, os neopensenes, os ortopensenes, os lucidopensenes, os superpensenes, os paleopensenes, os retropensenes, os patopensenes, os taquipensenes, os cosmopensenes e lá no final a expansão do holopensene do universalismo. Na fatologia, a constituição e desenvolvimento da personalidade humana, a influência do local de ressoma sobre a consciência, a existência de lugares onde os costumes e as tradições se repetem há milênios, a identidade humana biográfica resultante dos condicionamentos socioculturais da consciência ao longo da vida intrafísica, a ecologia na condição de ciência das relações entre o ambiente e os seres vivos, a genética fornecendo a receita básica da vida biológica, o gene como sendo a unidade fundamental da genética, as combinações dos genes caracterizando os indivíduos, as moléstias derivadas da hereditariedade, as patologias congênitas, a prevenção de doenças e a terapêutica a partir da engenharia genética, a herança gênica parental de cada ser intrafísico. Nós lemos só algumas linhas, aqui a fatologia está bem extensa. Então agora na parafatologia, também vamos ler só algumas linhas, que também ela está bem extensa. O enriquecimento paragenético, a identidade consciencial holobiográfica, construída ao longo da série Exis, a base da personalidade humana atual, formada a partir das experiências das vidas anteriores, a autoconsistência maturológica da acumulação das experiências evolutivas lúcidas, o autorrevezamento multiexistencial sadio, a autoconsistência paragenética observada na convivialidade evolutiva da família consciencial, as afinidades interconscienciais de origem pluriexistencial, as predisposições holocármicas da consciência, a atualização holobiográfica e multiexistencial da consciência lúcida no período extrafísico prévio à ressoma, as planificações do maximecanismo evolutivo direcionando a próxima ressoma e a proexis da consciência, de acordo com as necessidades evolutivas pessoais. Também depois tem muito mais informação aí para nós discutirmos. Agora aqui na argumentologia, no item assertivologia, existem 11 assertivas quanto ao enriquecimento da paragenética. Então também muito material aí para nós discutirmos depois. E na remissiologia nós destacamos autobagagem holobiográfica, autodileção paragenética, automutação, bagagem pré-ressomática e paragenética retrorressomática. Também nós destacamos somente cinco
5 itens, tem 15 itens aqui na remissiologia. Agora a frase enfática. O aprendizado cosmoético, fruto da autoexperimentação seriexológica, enriquece a paragenética a partir do estímulo paracerebral, organizador, sustentador e codificador do holossoma. Agora a questionologia. Você, leitor ou leitora, já avaliou o nível de enriquecimento paragenético pessoal? Quais resultados práticos alcançou a partir dessa análise? A bibliografia específica tem 5 itens. Agora aqui a mega-análise, que é feita pela equipe da Enciclosapiens, que é composta pela Ana Maria Rocha, a Marilene Raganin e a Socorro Frazão. Então são 20 itens, são 20 palavras que se destacam aqui no verbete. Aptidões, mesologia, cosmoética, incremento, acumulação, qualificação, aprendizado, experiências, autobagagem, holomemória, personalidade, retropensenes, predisposições, temperamento, autopesquisofilia, autoenfrentamento, autoconhecimento, parageneticologia, autoevoluciologia e seriexologia. Então, Sebastião, antes de nós passarmos aqui para as perguntas dos teletertulianos, nós sempre perguntamos aí para o verbetógrafo, para ele explicar por que ele escreveu esse verbete, o que te levou a pesquisar esse tema. Ok, essa é uma temática assim, que se confunde com o meu próprio voluntariado na conscienciologia e a condição de autopesquisador da conscienciologia. Um dos temas mais primeiros, onde me interessei bastante. E, de certa forma, foi digamos assim, o que me fez, digamos, do ponto de vista de carga intermissiva, né, decidir fazer, por exemplo, o curso de psicologia. Que, na época, assim, ninguém me indicou fazer o curso, mas, dentro das minhas autorreflexões, me veio muito essa questão. O que é que está por trás da singularidade humana? O que é que está por trás dessa questão das pessoas se desenvolverem e se tornarem únicas, singulares, ok? Então, eu fiz a faculdade de psicologia pensando nesse aspecto macro do desenvolvimento humano, da personalidade humana. Claro que, dentro do ambiente acadêmico, a gente não tem tanta ressonância do que a gente estuda na conscienciologia. Mas ali serviu de base, assim, alguns teóricos, algumas linhas de psicologia tinham uma abertura maior para a questão multidimensional, para questões das interações energéticas e as questões mesmo que tinham, digamos assim, uma noção muito sutil de algo assim que poderia haver além da genética e da mesologia na formação do indivíduo, né? Que hoje tudo se explica, tudo se define, os nossos atos, os nossos modos de ser, através ou da genética ou da mesologia. A ciência oficial, ela enquadra-nos dentro desses dois aspectos, né? Aquilo que não sabe se é genética é mesologia. Aquilo que não sabe se é mesologia é genética. Então, a gente traz a questão da paragenética nesse aspecto, né? De aprofundar mais. Tem muito assunto aí para a gente discutir. Então, nós vamos aqui às perguntas dos teletertulianos, mas todos vocês aqui presentes, a hora que quiserem perguntar, quiserem interromper, não tem problema não, podem só levantar a mão e fazer a pergunta. Então aqui nosso teletertuliano de Curitiba, ele pergunta: Professor Sebastião, em Fatologia, página 13, final da primeira linha, a influência do local da ressoma sobre a consim exerce uma força poderosa na formação e desenvolvimento da personalidade? Ele está perguntando. A consim intermissivista consegue sobrepujar esta influência, saindo-se bem? Então, as duas respostas à pergunta é sim. Agora vamos fazer algumas considerações. O local da ressoma, quanto tudo mais na nossa vida, ela tem uma razão de ser, tem uma causa, né? Então, todos nós estamos manifestando-se dentro de um princípio de causa e efeito. Então, ninguém nasce por acaso em determinada região, em determinado grupo, em determinado contexto. Então, essa condição do local da ressoma fala da anterioridade da própria consciência. Então, vale a pena começar a questionar. Que holopensene foi esse que eu ressomei, né?
o que é que está definindo o Mater Pensene desse Holopensene? O que é que tem a ver comigo? Né? E outra questão, a ressoma foi apenas no local e em seguida eu me mudei e cresci e desenvolvi em outro local ou não? Né? Quer dizer, eu ressomei e cresci dentro daquele ambiente, daquela cidade, daquele Holopensene. É um dado também para a pessoa se auto-investigar. Né? E, claro, entrando na questão intermissiva, esse é o ponto, como é que se assim, o ponto de viragem, né, da própria autoevolução. A partir do momento que você tem a lucidez, o discernimento que você é intermissivista, você tem mais responsabilidade, mas, acima de tudo, amplia o contexto que você está, o contexto da ressoma, por exemplo. Então, na família, você percebe que tem um plus a mais, do ponto de vista da maturidade, das ideias, do contexto de assistencialidade. No próprio contexto social, no próprio contexto da própria cidade. Então, assim, o curso intermissivo, essa intermissibilidade, de certa forma, sobrepuja desde que o intermissivista recupere rapidamente a lucidez do curso intermissivo. E não caia no porão consciencial, que é o grande mata-burro, né, dos intermissivistas jovens, do ponto de vista assim, de ressomar no local e acaba se enredando, se envolvendo ali dentro da robotização, dentro das companhias, né, e tudo mais. Agora, em Fatologia, na página 14, quarta linha. O que fazer frente à consim desatualizada, incoerente diante do momento evolutivo pessoal? E quando esta condição não pertence à CCCI, desconhecendo o paradigma utilizado, como alertá-la sem ser intrusivo? Eu vou repetir que está meio extensa a pergunta. Então, em Fatologia, página 14, quarta linha. O que fazer frente à consim desatualizada, incoerente diante do momento evolutivo pessoal? E aí ele complementa a pergunta. E quando essa consim não pertence à CCCI, desconhecendo o paradigma utilizado, como alertá-la sem ser intrusivo? Essa é uma questão muito sensível e, acima de tudo, requer muita paciência. Porque na medida em que você tem mais lucidez e cosmovisão do contexto da vida, da evolução e da própria companhia ali que está do seu lado, requer que você tenha mais paciência e intercompreensão nesse contexto. Mas vamos fazer uma panorâmica dentro dessa fatologia, que é o seguinte aspecto. Essa temática, enriquecimento paragenético, ela faz parte de um capítulo, né, de um esboço de um livro, na qual estou desenvolvendo, o capítulo 7, sobre atualização evolutiva. Né? E no capítulo 7 tem o título é Identidade e Paragenética. Então, nesse capítulo, a gente aborda o enriquecimento paragenético, aborda as influências dos elementos que influenciam na formação da personalidade humana. Né? Então, o que se verifica é que a maioria absoluta da população terrestre, independente de ter curso intermissivo ou não, está desatualizada perante o momento evolutivo. O momento evolutivo é algo assim, que diz respeito ao seu nível, do ponto de vista de que oportunidades e desafios evolutivos você tem para prosseguir dentro do seu processo evolutivo, né? E tem o momento evolutivo, digamos assim, do planeta, o momento evolutivo do contexto macro, né? Policármico, na qual a pessoa tem que entrar nesse fluxo para ter melhores rendimentos evolutivos. Né? Então, por exemplo, aquela pessoa que ressoma, ainda muito arraigada do tradicionalismo, do conservantismo, daquela região, ou da sua família, né? Da linhagem genética, por exemplo, então das tradições, do contexto, dos costumes, né? Daquela região, daquela cultura. Então, a pessoa que renasce e repete esses costumes, a tendência é ficar desatualizada, porque tudo mais evolui e ela mantém aquele conservantismo ali. Isso é um mata-burro, porque a pessoa, em dado momento, ela vai se sentir completamente extemporânea, fora do seu tempo. Né? E essa é uma condição de incoerência perante o momento evolutivo dela, né? E que requer realmente uma reciclagem intraconsciencial para desenvolver a melhor coerência ali dentro do seu momento evolutivo. Todo o trabalho, digamos assim, essencial das autopesquisas conscienciológicas é de nos mantermos coerentes com o momento evolutivo. Né? Então, por exemplo,
nós aqui, o professor Simon, né, o Sebastião e vários aqui, tem mais de 20 anos de voluntariado da Conscienciologia. Quantos, digamos assim, etapas, ou quantos gargalos, ou momentos evolutivos nós já tivemos, né? No início era o momento evolutivo da docência, depois teve o momento evolutivo do próprio processo terapêutico, o consenso terapêutico, né? A pesquisa, e hoje tem um movimento muito forte, a questão do autorado, né? A questão do epiconato, as pessoas assumirem mais responsabilidade, e mais ainda agora que o grande, né, mentor exemplarista, né, professor Valdo Vieira, não está mais aqui presente nessa dimensão e que requer mais despojamento de todos nós para assumir as responsabilidades devidas. Então, esse contexto. A fatologia está bem clara nesse ponto, porque fala dessa questão da consciência desatualizada e incoerente diante do momento evolutivo pessoal. Então, quando nós estamos convivendo com tais pessoas, requer muita paciência. E, como o teletertuliano, né, comentou aí, você tem que respeitar o momento dela. Nem tudo a gente acerta, nem tudo a gente tem uma 100% de acerto interassistencial. Por vezes, é bom deixar a pessoa maturar o momento dela e seguir adiante. E, claro, não se acumpliciar, né? Na medida em que a gente percebe que o convívio está criando algum acumpliciamento, é bom a gente cortar esses laços e, pelo menos, ter assim, uma profilaxia dentro desse contexto. Porque o que tem mais hoje no planeta são consciências reurbanizadas. Essas consciências, como a gente coloca na parafatologia, são as que são mais desatualizadas hoje no planeta e requer muita paciência, compreensão, interassistencialidade do intermissivista. Então, cada vez mais, temos mais responsabilidades com essas consciências. Agora, uma pergunta da Alemanha. Ela pergunta, professor Sebastião, Parafatologia, página 14, nona linha de baixo para cima. Poderia comentar a convalescença paragenética e o sintoma de origem multiexistencial? A convalescença paragenética, as doenças holocármicas e o sintoma de origem multiexistencial estão intrincados, vamos dizer assim, né? Então, assim, o que é a convalescença paragenética? É um quadro consciencioterapêutico, como o próprio nome já diz, convalescente, ou seja, tem um lado da parapatologia, e que fala a favor de quê? Hoje no planeta impera muito a deficienciolândia, ou seja, todos nós temos alguma convalescença para passar, em virtude do nosso passado, né? Então, o nosso holossoma, o nosso processo mental, psicossomático, somático, energossomático, tem sempre um convalescente dos aspectos multiexistenciais que ficaram ali pendentes a resolver. Então, essa convalescência, ela é algo da seguinte maneira. Nas nossas vidas passadas, aí já entra a multiexistencialidade, nós exercemos uma série de atividades, ou ações, ou contextos, em que, em virtude da nossa ignorância evolutiva, consciencial, entramos no processo da lei de causa e efeito, digamos assim, a menor, ou seja, a condição de que renascemos com alguma nota vermelha ali na nossa ficha evolutiva pessoal. E isso, às vezes, está impregnado no nosso psicossoma, no nosso mentalsoma, no próprio soma, né? Então, esses sintomas de origem multiexistenciais ou doenças holocármicas, ele requer uma vida humana, requer um renascimento ali para a pessoa se refazer. Por quê? A vida humana é muito boa nesse aspecto, porque ele traz o contexto da gente ter mais oportunidade, com calma, com tranquilidade, de repensar todo o nosso processo evolutivo, né, sem entrar em conflitos muito profundos e duradouros, como ocorre nas consciências que ficam com culpa, que ficam com um processo emocional muito forte, no extrafísico, e acaba ficando em dimensões como a baratrosfera por longo período de tempo, né, em virtude do próprio processo ali parapsicótico dela, de não quebrar esse circuito parapatológico ali do momento. E aqui na vida humana não. Essa frequência é muito mais densa. Você consegue pensar antes de agir. Tudo bem que há uma repercussão energética naquilo que você faz, naquilo que você pensa, né? Nosso pensamento é ação também aqui nessa dimensão. Porém,
é muito mais resfriada. Essa frequência vibratória da dimensão intrafísica, ela permite esse contexto de você analisar-se melhor. Então, começar a perceber assim, que tipo de deficiências eu trago, né? Que tipo de manias, que tipo de vícios, que tipo de distúrbios, que, digamos assim, não é ligado ao meu grupo familiar genética e não é ligado à mesologia que eu convivo, mas que eu trago dentro da minha intraconsciencialidade. Então, a convalescência paragenética é esse processo que uma vida humana requer para você assentar alguma fissura, algum elemento desestabilizador, desequilibrador da sua consciencialidade. Então, as doenças holocármicas e o sintoma de origem multiexistencial é isso, né? Então, tem pessoas que nascem com algumas fobias, mas não tem razão de ser nenhuma ela ter receio de algo. Às vezes, receio de um animal, receio de um contexto, receio de uma situação, né? Mas ela não se lembra, não sabe por que tem aquela fobia, mas requer algo retrocognitivo, na qual ela ali ainda não tem a maturidade de acessar, em virtude de que a lembrança acarretará muito mais prejuízo para ela naquele contexto do que propriamente aquela fobia que ela está tendo. Então, tudo é um processo de amadurecimento. Quanto mais amadurecemos, menos convalescentes nós vamos estar, e menos essas doenças holocármicas vão se manifestar no nosso contexto, ou holossomático, ou circunstancial ali na nossa vida, né? Agora, a gente pode dizer que, então, esse período de convalescência paragenética é o período em que a gente faz o autoenfrentamento dos trafores. A gente está, vamos dizer, naquela fase que a gente está identificando e está, ao mesmo tempo, querendo enfrentar, e então a gente fica meio em convalescência. Pode ser entendido assim? Também pode, claro, os traços conscienciais, isso mesmo. E o autoenfrentamento é isso, a gente perceber que tem fissuras, que está em convalescência e superar isso, né? Amadurecer com isso. Perfeito. Júlio, você queria perguntar? Meus parabéns pelo verbete, muito assistencial, para ajudar muita gente. Aí mesmo na parafatologia, na mesma linha, nona de baixo para cima, as doenças holocármicas. O que você poderia aprofundar um pouco mais sobre isso? Então, as doenças holocármicas pode-se falar uma sinonímia desse contexto do sintoma, né, de origem multiexistencial. Doença holocármica é sempre aquela parapatologia em decorrência de uma ação mal qualificada no passado, né? Então, aqui que nós colocamos, a consciência fez algo no passado, digamos assim, que invadiu para direito de alguém, ou de um grupo, ou de um contexto, e ela renasce com aquele efeito de recompor, de refazer, de superar, né? De fazer diferente do ponto de vista de requalificar aquele elemento. Então, a doença holocármica diz respeito a essa lei de causa e efeito. Então, o sintoma que a consciência nasce. Muitos desses contextos psiquiátricos que a pessoa ressoma e se sente perseguida, se sente ouvindo vozes e tudo mais, pode ser os credores do passado ali que estão, né, cobrando dela, e ela não consegue ainda administrar aquele contexto e acabam estigmatizando ela como sendo uma doença psiquiátrica e tudo mais. Então, assim, a doença holocármica é isso, assim, algo do passado que hoje está desencadeando um efeito parapatológico na consciência e que ela precisa superar, entender, primeiro entender, e depois superar esse contexto. De certa forma, todos nós temos doenças holocármicas, uns a maior, outros a menor. É aquele contexto que a gente sempre coloca, o professor Valdo sempre colocava também desde o tratado de Projeciologia, né? Hoje, no planeta, existem os menos e os mais doentes. Os menos doentes somos nós que estamos buscando acertar, buscando superar, buscando pesquisar esses mecanismos evolutivos para ter melhor rendimento e proveito. E os mais doentes são aqueles que ainda insistem em errar, insistem, né, em causar danos, em fazer, digamos assim, um inferninho particular aqui no contexto da dimensão intrafísica. Então, nesse contexto, né, a doença holocármica. Posso perguntar aqui? Boa tarde, Sebastião. Eu gostaria que você comentasse na página 14, parafatologia, na nona linha de cima para baixo, o burilamento da paragenética propiciado pelo macrossoma a maior ou a menor. Certo.
Então, assim, vamos definir o que é macrossoma, né? Macrossoma, então, é um corpo supermaceteado, que a consciência, ela, em comum acordo com o evoluciólogo, ela adquire, né? E que suplanta, digamos assim, a genética familiar. O burilamento dessa paragenética visando macrossoma quase sempre tem uma paratecnologia por trás. E aí lá na exemplologia a gente coloca exemplos, né, do enriquecimento paragenético do evoluciólogo, né, o enriquecimento evoluciológico, e o Homo sapiens sereníssimo, serenão, que é o enriquecimento serenológico, né. O evoluciólogo ele é especialista em paragenética. É o cara que tem uma bagagem multiexistencial riquíssima do ponto de vista das experiências, dos contextos, e devido a isso, ele consegue assistir e ajudar as ressomas do grupo evolutivo. Então, ele é responsável por um grupo evolutivo e ajuda nesse contexto. Então, que tipo de soma ou macrossoma vai ser melhor para aquela consciência, né? E aí, existe essa categoria, macrossoma A menor e macrossoma A maior. O macrossoma A menor é quando esse burilamento paragenético, propiciado pelo evoluciólogo, traz um calço, ou digamos assim, um reforço na parapatologia da consciência. Então, a consciência nasce com alguma deficiência para frear algum processo pior dela naquele contexto. Então, vamos entender. Existe o conceito de trafar nosológico, que é bem dentro desse contexto do macrossoma menor. O trafar nosológico é uma doença que a pessoa nasce com ela, justamente para propiciar ela não desviar-se do seu processo proexológico. Então, às vezes a pessoa nasce com hipertensão, ou nasce com alguma doença, que ela vai ficar tão cuidando daquela doença, que ela evita, digamos assim, estrepolias, ou fugir daquele contexto da sua proex. Então, é um fixador proexológico, entendeu? Esse é o macrossoma A menor, atende a uma necessidade egokármica evolutiva da própria pessoa. Existe aquela consciência também que nasce com algum contexto cerebral, né, do ponto de vista da sua intelectualidade, do ponto de vista de algum sintoma, de algum processo, né, desencadeador das redes neuroniais cerebrais que limita o raio de ação dela e faz ela focar mais no aspecto proexológico dela, entendeu? Esse é o A menor. O A maior, o macrossoma maior, é aquele macrossoma em que esse burilamento paragenético já não atende mais à consciência, atende à policarmalidade. Então a consciência já nasce com algo supermaceteado visando a interassistencialidade policármica. E aí entra um conceito também que é um tema do verbete do professor Valdo Vieira, que é o paramicrochip. Né? Então, o paramicrochip é justamente uma paratecnologia de fazer o soma com aptidões, com traços, forças, acima da média ali do grupo genético que a consciência renasce. Então, por exemplo, a pessoa tem mais capacidade telepática, a pessoa tem mais capacidade de soltura energética, né? Então a pessoa tem um potencial de memória muito mais elevado do que a média. Isso é a paratecnologia do paramicrochip que permite. No caso, o macrossoma menor não teria o paramicrochip, é isso? Em tese, não, mas assim, eu não boto minha mão no fogo, tá? Não boto minha mão no fogo, mas assim, o paramicrochip é assim, uma paratecnologia para você supermacetear aquele soma. E é sempre um processo assim, visando essa interassistencialidade policármica, né? Por isso que o macrossoma menor, ele tem esse contexto de atender o egokarma. Não posso ser peremptório nessa condição. Pode ser que sim, que não, mas vamos ver o caso específico, entendeu? Ok. Sebastião Sueli aqui em cima. Na página 15, A gente pede para não bater muito no microfone, só assopra, que é melhor. Ele é meio sensível. Sebastião Sueli. Na página 15, paradoxologia,
você coloca 3 paradoxos, né? Eu gostaria que você fizesse uma ampliação desses paradoxos, dos 3, se for possível. Ok. Então, o primeiro paradoxo. O paradoxo cosmovisiológico do especialismo com generalismo, né? Esse contexto, assim, atinge a todos nós. Por quê? Hoje, todos nós que chega à Conscienciologia, vê um mar de especialidades, um mar de possibilidade de pesquisa, de estudo, mas você tem que buscar a seguinte pergunta: qual elemento de pesquisa, ou qual foco pesquisístico atende a minha curiosidade, a minha automotivação, meu interesse, né, de aprofundamento, né? Então, todos nós, assim, chegamos à Conscienciologia, ou em qualquer ciência, o primeiro ponto é a gente criar uma cosmovisão do que é essa ciência. Então, o que é a Conscienciologia, né? Eu estudo a consciência nos seus aspectos multiessenciais, multidimensionais, dentro do paradigma consciencial, né? E criando essa cosmovisão, você vai perceber, assim, dentro desse quadro macro, que especialidades dizem mais respeito a mim, ao meu processo de consciência em evolução, né? Então, por exemplo, essa questão da paragenética hoje foi um dos pontos que me chamou mais atenção e que me trouxe a motivação e a curiosidade de aprofundamento de pesquisa. Mas a paragenética amplia, dentro desse contexto da evoluciologia, que amplia muito mais ainda no contexto da holofilosofia, que são abordagens também que me interessam bastante. A questão do paradireito, a questão da lei de causa e efeito, a questão da maturidade consciencial, né? Todos esses aspectos que entram nesses aspectos holofilosóficos, né? A holofilosofia enquanto especialidade da conscienciologia. Então é um paradoxo nesse contexto, ou seja, você, ao mesmo tempo que é generalista, entende, né, de toda essa ciência, conscienciologia, ao mesmo tempo você aprofunda uma área que diz respeito a você, ao seu processo evolutivo. E aí você tem o exemplo pessoal para passar para o seu grupo familiar, para o seu grupo, digamos, de consciencial, né, o seu grupo social. Então, assim, você é o exemplo daquela especialidade do contexto que você pesquisou, aprofundou, enfrentou, superou, criou, né, conhecimento, cognição em cima desse contexto. Então, esse é o primeiro paradoxo. Todos nós somos especialistas dentro de um generalismo. O segundo paradoxo. O paradoxo de o desenvolvimento da paragenética ser resultante das experiências em várias genéticas e mesologias intrafísicas. Então, esse quadro aqui quando eu comecei a estudar paragenética, eu comecei a desenvolver artigos, cursos, a questão do capítulo do livro, né? Então, se a gente for entender o ciclo multiexistencial, a gente vai perceber o quê? Que a cada vida humana, a gente recebe uma genética. Então, essa genética é sempre transitória. Essa genética é sempre temporária. No final da vida humana, a gente descarta essa genética e vamos prosseguindo no período intermissivo até ressomar novamente e adquirir uma nova genética. E também a mesologia é a mesma coisa. Nós ressomamos em cada mesologia, né? Então, esse contexto de que a paragenética ela se desenvolve nesse aspecto. Se a gente for pegar uma linha evolutiva dos princípios conscienciais, a Conscienciologia coloca bem esse aspecto assim, do vírus ao Homo sapiens serenismus. Essa é a nossa faixa de estudo, de pesquisa, por conta de que, antes do vírus, essa questão de causa primária não traz tantos rendimentos ou efeitos evolutivos, é mateológico. É algo que a gente elocubra e não chega a ponto nenhum. E, após o Homo sapiens serenismus, a mesma coisa. A realidade da consciência livre, além da consciência livre, isso tudo é mateológico. A gente vai entrar em filosofia, teoria, discussão, mas não vai ter resultados práticos, efeitos produtivos em cima disso. Então, entre o vírus e o serenão, a gente tem o quê? Uma consciência muito rudimentar, muito primitiva, que é o vírus, e lá na outra ponta, uma consciência muito complexa, transcendente, altamente enriquecida do ponto de vista paragenético, evoluída, né? Então, estamos nós, Homo sapiens sapiens, todos nós aqui, que estamos a meio termo, né? Estamos a meio termo dessa condição, do homem bicho e do homem consciência. Então, assim, hoje a gente tem
essa dupla face, vamos dizer assim, do ponto de vista da consciencialidade. A gente tem um corpo humano, né, que é o nosso primeiro animal de estimação. Quando a gente nasce, a gente precisa dominar o corpo humano, a psicomotricidade, precisa, ao longo, né, quando a gente adquire maior domínio desse corpo, a gente tem que dar mais um tratamento ali reservado, no ponto de vista de cuidar dele. E aí a gente entra numa ideia bem assim didática, né, de que o soma, enquanto primeiro animal de estimação, ele requer suprir 3 S's e atender 3 A's. Né? Os 3 S's são sono, sede e sexo. E os 3 A's, o atendimento, é alimento, afeto e atenção. Agora, tem consciências que priorizam demais o corpo humano. Então, assim, passa muito tempo atendendo às necessidades desse corpo físico. O ideal é que a maturidade prevaleça nesse contexto e atendamos o corpo físico dentro da sua peculiaridade, porque o mais importante é os outros veículos extrafísicos de manifestação, principalmente o mental soma. E aí a gente coloca esse aspecto, ou seja, a genética do nosso soma diz respeito ao corpo humano. Né? A paragenética que a gente está estudando agora, o enriquecimento paragenético, diz respeito ao psicossoma. O psicossoma, essa é a forma, digamos assim, do soma. Né? É o modelo morfogenético, ou esse campo que estrutura o soma. Né? Por isso que o Homo sapiens sapiens serenão, quando passa pela terceira dessoma, descartando o psicossoma, ele não mais renasce aqui, porque ele descartou a forma humana. Né? Então a paragenética diz respeito a esse corpo denominado psicossoma, né? Corpo dos desejos, corpo das emoções e tudo mais. E ainda tem o mental soma, que aí é a questão do paracérebro. Né? O paracérebro, como nós colocamos na frase enfática e na parafatologia, é ele que codifica e controla a paragenética. Eu poderia ter colocado o título desse verbete como enriquecimento paracerebral, mas aí seria uma coisa muito avançada, eu prefiro tratá-lo como enriquecimento paragenético. Mas sabendo que o paracérebro do mental soma é que superintende, coordena, controla a paragenética, e a paragenética controla, superintende a genética. Então, é esse contexto, né, da consciência para o holossoma, né, a relação da consciência com o holossoma. Então, voltando aqui ao paradoxo, é esse contexto, ou seja, a cada vida humana, nós interagimos com a genética, com a nova mesologia, convivemos juntos, criamos novas experiências, superamos, né, traços fardos, adquirimos traços que nos faltava, né, dentro das novas experiências de vida, dentro dos nossos convívios, né, com consciências mais lúcidas, mais maduras. E isso a gente vai prosseguindo vida após vida. E isso enriquece a paragenética. Então é esse paradoxo, né? Ou seja, a genética, a mesologia de cada vida ajuda, contribui, auxilia no enriquecimento paragenético. E qual que é o próximo paradoxo? O paradoxo da fixação psicofisiológica na vida humana com autoevolução consciencial contínua. Né? Então esse aspecto de tratar o soma dentro das suas peculiaridades, mas também tratar a vida humana dentro das suas limitações e dentro principalmente da sua transitoriedade. Ou seja, essa vida humana ela é transitória, estamos aqui, nós não somos daqui. A nossa consciência é extrafísica, estamos aqui por um período de tempo, dentro de um processo evolutivo, na qual o Max mecanismo evolutivo, né, estruturou, desenvolveu dessa forma, e temos que tirar partido disso, ou seja, entender a vida humana dentro da sua peculiaridade, dentro das suas limitações, e tirar partido disso. Então, estar na vida humana não é acomodar-se aos prazeres, aos hedonismos, ao contexto de que vamos viver eternamente nessa vida humana. Né? Em dado momento, a gente vai voltar à nossa procedência extrafísica, consciencial, e que a gente vai ter muito mais visão de conjunto do que se passa com a nossa consciência, com o nosso processo evolutivo. Então, é estar aqui na vida humana, recuperando a lucidez da nossa consciência, que nós somos, e buscando superar esses traços fardos, né, que a gente já falou, né, da convalescência paragenética, as doenças holocármicas. Então, lidar com essas nossas deficiências como os desafios de autossuperação e desenvolvimento de traços forças que vão nos impulsionar à frente.
Então, estar aqui dentro desse contexto, que é muito sério, da autoevolução consciencial contínua. Ou seja, a vida humana, por ser muito pacata, muito, né, como nós falamos, uma frequência vibratória mais densa, né, as lucidez às vezes cai e tal, mas sabendo que aqui estamos evoluindo também. Então, vamos tirar partido disso. Sebastião, queria explorar um pouco mais a sua experiência, voltar um pouco aí ao segundo paradoxo. Tem mesmo, eu vi que a moça estava na Só vamos organizar um pouco, aquela moça está na frente, o Fábio depois. Tem relação com o paradoxo que ele comentou, eu queria só retomar. O paradoxo de o desenvolvimento da paragenética ser resultante das experiências em várias genéticas e mesologias intrafísicas. Isso é interessante porque a gente, a princípio pensa que a paragenética nossa é muito mais rica do que a genética e a mesologia que a gente volta, nessa vida para, não necessariamente na mesma mesologia, mas a gente retorna nessa vida para vivenciar em alguma mesologia e adotando alguma genética. E essa vivência, fazer enriquecer a nossa paragenética, é o acúmulo de experiência, é isso? Isso mesmo. Se a gente for pensar assim, a gente já foi vírus. Hoje somos Homo sapiens sapiens. Vamos chegar à condição de Homo sapiens sereníssimos. Então vamos pegar essa linha evolutiva. Estamos num processo evolutivo, né? Como nós falamos. Quando nós éramos vírus, vamos dizer assim, a nossa paragenética era praticamente zero. O que é que tinha? Tinha a genética ali condicionando as nossas manifestações. Então é uma lei, né, da evolução. Quanto mais evoluída a forma biológica, mais ela está condicionada pela genética. Quanto mais evoluída, digamos assim, a forma evolutiva, por exemplo, vamos pegar o Homo sapiens sereníssimo lá na ponta. A paragenética dele é tão rica que neutraliza a genética e a mesologia. Então, assim, a paragenética dele prevalece. A identidade paragenética dele prevalece, entendeu? Então, hoje, como é que nós estamos? O que é que nos condiciona mais? É a nossa genética familiar? É a nossa mesologia do nosso dia a dia? Ou já é a nossa paragenética em enriquecimento? Então, assim, vamos assumir a nossa paragenética, porque é ela que diz respeito aos contextos avançados da nossa consciencialidade. Entende? Por mais que a gente tenha alguma fissura, alguma convalescência ali para superar dentro da nossa paragenética, só estarmos aqui estudando a consciência, nós temos traços forças muito importantes. Muitos dos quais estão em potencial, não estão manifestos. Então vamos buscar manifestar esses trafores. E é aí que a gente vai dar exemplo do nosso enriquecimento paragenético. Então todos nós aqui temos a riqueza paragenética. Entende? Alguns mais adormecidos, outros mais manifestos. Mas o curso intermissivo, ele traz essa condição, ou seja, de a paragenética ser mais burilada. O curso intermissivo nos faz renascer com ideias mais avançadas, com uma reciclagem intraconsciencial muito mais elaborada na intermissão, a gente renasce muito mais lúcido sabendo o que vai fazer. Só que aqui, às vezes, as pessoas chegam aqui e se enrolam, né? Por isso existem técnicas autoevolutivas, para a pessoa voltar ao seu eixo. A técnica da Inversa, a técnica da Ressex e outras centenas de técnicas evolutivas que tem por aí. Aproveitar essa diversidade de oportunidades para colocar o trafora em prática, né? Entendi. Sebastião, só completando aí, agora vamos dentro do tema, só para completar. O professor Valdo, ele costumava dizer que nós aqui, que estamos na Conscienciologia, pelo menos a grande maioria, somos os elders, e quanto mais antiga é a consciência, mais influenciada pela paragenética ela é em relação à genética. Então a tendência, como você está falando, que a grande parte do nosso grupo, que faz parte da Conscienciologia, e outros também que não fazem parte, mas estão nesse nível, ter um domínio maior da paragenética. Mas muitas vezes ela deixa, vamos dizer, a peteca cair, quando ela deixa a genética ou a mesologia tomar conta, né? Eu acho que é isso que você está querendo reforçar mais, né? Só um instantinho, vamos organizar, que tem muita gente levantando a mão aqui. Tem ela, depois o Fábio, depois aquele rapaz lá no fundo e depois a Tânia, tá? Então vamos lá, pode responder. Ok, então é isso mesmo, perfeito, é isso mesmo. Ou seja,
o contexto assim de que nós somos consciências zeradas, né? Os elders. Os mais antigos do planeta, né? Os mais antigos. Mas não significa que são os mais evoluídos. Vamos chegar bem nesse contexto. certeza. Porque no léxico, o professor Valdo coloca essa questão do mini-elder e do mega-elder, né? Às vezes o mini-elder, que tem pouca experiência evolutiva, ou pouco tempo evolutivo, né? Às vezes é mais evoluído do que o mega-elder. Então, assim, e o professor Valdo até coloca esse contexto assim, às vezes o mega-elder pode ter passado por várias paratransmigrações interplanetárias ao longo da sua evolução. Ou seja, é uma consciência muito mais zerada, mas não é tão evoluída quanto uma outra que aproveitou as oportunidades evolutivas dentro do seu processo e está à frente ali do mega-elder, entendeu? Mas esse contexto é sério, ou seja, quem está aqui na Conscienciologia é porque no passado já passou por todas essas linhas místicas esotéricas, babacas, assim, que limitam a condição da autocrítica, da ampliação da lucidez, da liberdade evolutiva, né? Essa questão do princípio da descrença, ou seja, você possibilitar o seu colega ter suas experiências pessoais, ter os seus experimentos pessoais também, né? Nós já passamos essa fase da inculcação de ideias, da doutrinação, da catequização. Hoje já não existe mais. Hoje o processo é de debate, o processo é de conhecimento, né? Quem tem mais cognição, digamos assim, amplia a visão de conjunto, ou pelo menos assim, tende a propiciar a visão de conjunto de quem tem menos visão de conjunto do processo do conhecimento, da evolução e tudo mais. Inclusive aquelas pessoas que têm até uma aparência diferenciada dentro da própria família. Então, normalmente, às vezes, ela aparece mais com a consciência de 500 anos atrás, ou até 1000 anos atrás, como tem caso aqui, né? A pessoa de Roma parece muito com aquela de Roma de 2000 anos atrás, quando a influência da paragenética já é muito forte. Então, a genética familiar já não incide tanto, a pessoa ela é diferenciada dentro do próprio meio familiar, né? Ela destoa do resto do grupo, né? Isso mesmo, isso é bem sério, porque a paragenética tem algumas características que a gente acho que é na binomiologia, a gente coloca vários contextos. E um contexto da paragenética é essa questão da força presencial, do encanto pessoal, né? A pessoa, onde ela passa, silenciosamente, ela passa uma presença acima da média e chama a atenção, né? É altura, pela beleza. Olhos azuis, são pontos que a família não tem, mas ele tem e ninguém consegue explicar por que. Justamente. O contexto familiar é bem isso, assim, né? Às vezes a família, sei lá, tem 10 pessoas, apenas uma interessa em estudo, em pesquisa, em viagens, estudos, e as demais entram naquela vidinha do rame-rame ali, né? Por mais que se incentive, por mais que fale das oportunidades de desenvolvimento, né? Uma faculdade, um contexto mais, né? E aí a gente coloca essa questão da escolaridade formal, né? Dentro do nosso processo conscienciológico, a escolaridade formal ela é necessária, mas não é suficiente. O que impera mais é o autodidatismo mesmo, que é para o resto da vida, para o resto da evolução. A tendência parece que nesses casos cabe aí um infiltrado cosmoético, né? Vamos com calma, maioria, né? Não é sempre assim, não. Por isso que eu estou dizendo, a grande maioria, a tendência é que ele está diferenciado lá dentro com uma capacidade... Não necessariamente. Por exemplo, tem não aquele caso que o professor Valdo conta, que a pessoa tinha uma alta habilidade manual na vida anterior, aí ele fez umas bobagens lá com as mãos e ele voltou com essa habilidade manual tolhida. Então, vamos dizer... eu digo dentro da família. Oi? Eu estou dizendo aí, no caso, a paragenética atuou de forma a segurar ela. É um caso nosográfico, estou dizendo positivo. Quando ela vem com algo... chamando a atenção que existe os dois lados. Né? Sim. Mas estou dizendo no caso que ela vem com algo positivo a mais, diferenciado dentro da família, é para ajudar o grupo a sair daquele patamar, como ele está falando do rame-rame. Aquele grupo está naquele rame-rame, ele vem com uma identidade intelectual maior, uma capacidade assistencial maior, que já é de várias vidas, né? Vamos lá passar para ela? Parabéns, Sebastião, pelo seu verbete, um interessante tema. Em Fatologia, na página 13, na quarta linha de baixo para cima, eu estava lendo as moléstias derivadas da hereditariedade e as patologias congênitas. Isso me gerou uma reflexão. Você entende, há casos de doenças que a consciência apresenta que a origem dessa doença é puramente genética, ou você entende que não, que sempre vai ter uma relação da genética com a paragenética? Então, às vezes a mãe tinha os genes, aí passou para o filho, mas você acha que sempre vai ter essa interação com a paragenética? Ou não, puramente genética? Sempre vai ter. Agora,
a gente não pode ser taxativo. Tipo assim, o contexto que o professor Simon colocou é uma doença holocármica, por exemplo, né? Mas o que o Jorge Washington também colocou esse aspecto de que, às vezes, a pessoa renasce para ter resgate, mas também renasce ali para mostrar um exemplo e cair fora. Então, não devemos ser tão assim, peremptório, porque cada caso a gente tem que estudar dentro do seu contexto, perfeito? Mas isso é um fato, é um exemplo de doença holocármica essa questão. Agora, voltando às doenças derivadas da hereditariedade e às patologias congênitas, né? Como nós falamos, ou seja, existe um processo que parte da consciência prolossoma, ou seja, os nossos pensenes é a unidade de manifestação básica, prática nossa, ok? A qualidade desses pensenes é que vão gerar um equilíbrio ou um desequilíbrio no nosso holossoma. Quase sempre, pela própria imaturidade consciencial, e aí a gente coloca esse fluxo evolutivo, né, do vírus ao Homo sapiens sereníssimos. Em que momento a consciência consegue equilibrar a sua manifestação pensênica para que o seu holossoma seja relativamente homeostático ao longo da sua evolução daí para frente? Uma pergunta, não sei. Até no almoço ali discutindo com um colega, não hoje, um outro dia. Será que, por exemplo, na desperticidade, a consciência tem mais lucidez das interações multidimensionais, né? Recuperou os cons do seu curso intermissivo, já existe uma soltura energética maior para interassistir o seu grupo, né? As consciências ali, já é praticante da TENEPS, tem ou não OFX. Será que nesse nível aí, ela já consegue ter uma manifestação ortopensênica que vai fazer efetuar o homeostático no holossoma? Não sei. Minha tese é que sim, mas tem que ver cada caso, a cada caso. Então, por exemplo, se a gente sabe que os pensenes digamos assim, o nogórdio, o fulcro, né, a essência, o núcleo de toda a nossa realidade, a gente vai pensar assim, o paracérebro está ligado ao mental soma, que vai condicionar a paragenética que está relacionada ao psicossoma, que vai condicionar a genética que está relacionada ao soma. Então existe essa hierarquia paracerebral, né, paragenética e genética. Se a gente for falar em moléstias derivadas da hereditariedade e das patologias congênitas, e aí é bom definir o que é isso, né? Ou seja, nem todas as patologias congênitas são hereditárias. Então, as patologias congênitas são aquelas que ocorreram, que surgiram antes da consciência nascer e após ali um mês de nascimento elas surgem, né? É uma definição da própria medicina. As moléstias hereditárias ligadas a doenças genéticas que dizem respeito às transmissões parentais, ou seja, os nossos pais, né, tinham essas deficiências que é transmitido para os seus descendentes, os filhos e tudo mais. Então aí entra uma gama de doenças que a gente pode até citar aqui algumas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, por exemplo, um exemplo de doenças hereditárias, né? Por exemplo, a diabetes, a hemofilia, né? A hipertensão, a obesidade, as alergias, né? Que pode se transmitir de geração a geração. As doenças genéticas, né? Por exemplo, a doença hereditária é um tipo de doença genética, ok? Que vai desencadear ali. Agora, por exemplo, um exemplo de doença congênita, a síndrome de Down, por exemplo. Durante o parto, durante ali a gestação, né, ocorreu alguma modificação ali no contexto dos cromossomos que gerou aquela síndrome de Down. É uma doença congênita. Às vezes... Oi? Não? Então eu estou com a informação desatualizada. A Tanise aqui está falando que não é uma doença congênita. Seria uma doença genética, Tanise? É uma modificação, uma aberração cromossômica. O indivíduo recebeu um cromossomo a mais de um dos pais. Não, perfeito. Ocorre um erro no cromossomo 21 que não foi herdado dos pais, está falando aqui. Então você está me trazendo essa nova informação, né? Quer dizer, herdado dos pais, então, é isso? Perfeito. Pode ser. Agora, eu tenho que pesquisar melhor para ver o que é a definição de doença congênita. Tá. Né? Primeira vez que eu ouço essa informação, mas pode ser que seja válida. Tá, mas em tese, assim, é bom entender assim, que a doença congênita é a doença que surge antes do nascimento.
Então, por exemplo, uma doença genética, ela pode ser congênita por conta disso, que surgiu antes da pessoa nascer, as alterações genéticas. E as hereditárias é que surgem, né, de transmissão de pai para filho e seus descendentes. Agora, o que é que entra? Agora, eu fiquei com dúvida. Eu vou pesquisar isso, né? Porque a doença, ou a síndrome de Down, ela não tem nos pais, só tem no bebê, né? Ele herda, dá um isso erro. mesmo, então não é passado de pai para filho, né? Isso, Conta, então é congênito nesse aspecto, ou seja, não é hereditário, porque os pais não têm síndrome de Down e às vezes nascem devido ali à proximidade da genética, né? Da consanguinidade, né? Primo com primo, alguma coisa desse sentido. Bom, mas o foco que a nossa amiga colocou não é questão de se doença é genética, hereditária, não. A questão é que, dentro das pesquisas que eu admito, né, que todas essas doenças que têm fulcro de alterações genéticas, cromossômicas, congênitas, ok? Antes passou pela paragenética, por conta desse aspecto que nós colocamos, né? Dentro do paradigma consciencial, tudo surge da pensenidade da consciência, para cérebro, para genética e genética, ok? Então, em dado momento, por exemplo, devido ao enriquecimento paragenético, às vezes a consciência neutraliza aquela doença hereditária familiar, né? A doença tem lá diabetes, a família tem diabetes, tem como é que se pode dizer, doenças como o câncer, como algum processo que é genético, hereditário, né? E aí a gente cita aquela atriz Angelina Jolie, que, devido ao processo de saber que a mãe, né, dessomou em virtude de um câncer, e ela tinha o cromossomo, tinha a genética para aquele tipo de câncer, ela fez a retirada dos seios, né, justamente para fazer a profilaxia desse contexto. Mas é só para falar esse aspecto. Quando a consciência tem um enriquecimento paragenético, ela pode neutralizar a genética debilitada do seu grupo familiar. E esse contexto que a gente quer trazer aqui, ok? Sebastião, isso se faz porque geralmente tem a expressão gênica, né? Ela às vezes tem mais de uma rota, então não expressa um gene, mas a pessoa pode expressar uma outra rota e aí tampona aquele tipo, não surge aquele problema. Sim. Agora, até essa rota, né? Por que vamos falar do seu linguajar. Por que pegou essa rota e não pegou a outra? Até essa reprogramação genética passa pela paragenética. É isso que a gente quer colocar, ok? Falando o quê? Que o paracérebro programa a paragenética programa a genética. Em tese. Agora vamos aprofundar essas pesquisas, ok? Você queria perguntar mais alguma coisa? Vamos passar para o Fábio aqui. Sebastião, parabéns aí pelo verbete, muito bom. Aqui na sindromologia, na página 15, você consta a síndrome da borboleta e do avestruzismo. Certo. Se você puder aprofundar um pouco a relação e as implicações dessas duas síndromes com o tema do verbete. Correto. Então, assim, a síndrome da borboleta e do avestruzismo, né? Então, assim, a síndrome da borboleta é a consciência, por exemplo, que não aprofunda a sua autopesquisa. É aquela consciência, aquela pessoa que passa por várias linhas de conhecimento, vários grupos, né? E no momento em que há a oportunidade de autoenfrentamento, ela pula para outro. Então, assim, a pessoa que vive na superficialidade. Você já viu, vamos imaginar uma borboleta. Como é que é a borboleta, né? Ela bate as asinhas, voa, pousa numa flor, né? Aí ali tá bom, não ficou bom, vai para outra flor, né? Vai lá. Aí parou também, não ficou bom, vai para outra. Então, assim, a síndrome da borboleta é bem indicado para essa consciência que não aprofunda a sua autopesquisa, os seus autoenfrentamentos, visando a autossuperação ali das suas deficiências, ok? E tem relação com o enriquecimento paragenético porque ela sempre adia. É a questão eu acho que é do antagonismo que nós colocamos aí, é autoenfrentamento fuga, né? Mas em dado momento ela vai ter que se enfrentar. Então, assim, a fuga, ela é sempre temporária, ela é sempre transitória. Mas a gente respeita, ou seja, os próprios amparadores respeitam essa condição. A pessoa ainda não está madura para se autoenfrentar aquele contexto, ela adia. Tudo bem, é um processo dela. Por isso que cada um de nós somos diferentes, né?
Uns evoluem mais rápidos, outros evoluem menos rápidos, mas todos evoluem. Em dado momento, todos evoluem. Todos nós vamos nos transformar em Homo sapiens sapiens, ou Homo sapiens sereníssimos, né? Ou serenão. E aí entra essa convivência nossa, ou seja, os mais lúcidos acabam dando exemplo de que é possível, é factível, não precisa sofrer, não precisa se vitimizar, é criar despojamento e em cima dessa condição. O que é o auto-sacrifício cosmoético? É você justamente ter esse pensamento sobrepairador, imperturbador, das agruras pessoais e interpessoais que você vê em tempos evolutivos. E aquilo não te afeta. Você consegue sobrepairar, assistir, ao mesmo tempo em que você também vai superando os seus contextos. E o avestruzismo é o contexto de você negar, né? Negar um contexto evolutivo maior. Então, por exemplo, a ciência eletronáutica, o que usa mais é essa síndrome do avestruzismo. Por quê? Porque o que existe para a ciência oficial hoje é a questão do elétron, a questão da matéria, a questão intrafísica, né? Tudo que foge a essa regra é negação. Não se aceita, não se permite. No meio acadêmico, o que a gente vê é mais isso. A gente até coloca também, assim, vai demorar muitos séculos, para que esse estudo da paragenética chegue no meio acadêmico, em virtude de que nós falamos no início, né? Tudo é explicado em termos de formação da nossa personalidade, em termos de desenvolvimento humano, tudo é explicado. Ou foi a mesologia, ou foi a genética. É essa a condição. E aí a gente até, os teletortulianos e todos nós aqui, orientamos a ler aquele verbete no Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, o Sr. Waldo coloca, da paracienciologia. Vale a pena cada um ler e tirar suas próprias conclusões. Ou seja, vamos ser muito compreensivos com as consciências, os consciências que têm uma formação acadêmica muito grande e que tem, digamos assim, um tratamento científico bem dentro dessa linha eletronáutica, quando elas chegam aqui. Vamos ter muita compreensão, muita paciência, porque tudo vai ser um contexto de integração. Ou seja, ao mesmo tempo que nós vamos ter que desenvolver a nossa metodologia científica para mostrar que a conscienciologia é uma ciência, eles também, ou seja, o contexto do academicismo, da personalidade mais científica, eletronáutica, eles também terem o abertismo suficiente e necessário para passar pelas autoexperimentações e terem suas vivências que extrapolam os seus paradigmas pessoais, reducionistas, mecanicistas, convencionais. Então, isso é que deve ser trabalhado. E aí, tem um trabalho muito importante, né, do grupo do Interparadigma, que teve agora um trabalho muito sério, aí, um encontro entre eles. E todo o processo de pesquisa hoje da Conscienciologia vai fazer interface com esse grupo da ciência. A gente pode estender esse conceito de avestruzismo também para o nosso caso. Às vezes a gente sabe aquilo que a gente tem que fazer e não faz, coloca a cabeça dentro da terra, né? Por exemplo, a gente sabe os trafares que a gente tem que enfrentar, mas não enfrenta, faz de conta que é uma avestruz com a cabeça dentro da terra. Então, muita coisa que a gente sabe, teoricamente, e não consegue fazer, a gente pode estender esse conceito de avestruzismo para isso também, né? Ela sabe o que tem que fazer, sabe que tem uma realidade para experimentar e não faz. Faz de conta que ela está embaixo da terra, né? É uma extensão, né, desse conceito. E aí, Simon, eu me lembro que aquele livro Zetas Teáticas da Conscienciologia, o Sr. Waldo coloca bem na introdução esse aspecto, né? O que nos diferencia, nós Homo sapiens sapiens, no nível que nós estamos, para o Homo sapiens sereníssimos, é a teática, né? Ou seja, ele sabe e faz. A gente sabe, mete a cabeça, faz de conta que está com a gente, né? Tira de banda. Vamos passar lá para ele primeiro, que ele está esperando lá. Oi? Sebastião, na frase enfática, o aprendizado cosmoético. Eu gostaria de saber o que é mesmo o aprendizado cosmoético. E o outro, o que seria esse estímulo paracerebral, organizador, sustentador e codificador do holossoma? Correto. Aprendizado cosmoético. Você quer que eu explique ou você já sabe?
Não, ele está perguntando se você já tem noção de cosmoética, já estudou Sim, isso, sim. sabe, né? Mas o que diferencia o aprendizado comum e agregar a cosmoética nele? Tá. É como nós colocamos no início, assim, de que a nossa manifestação básica é os pensenes, ok? E quando a gente fala de ortopensenes, a gente está falando desse aprendizado cosmoético. Então, o aprendizado cosmoético nada mais é do que você começar a entender assim que tudo parte da sua pensenidade. Se você mantém uma ortopensenidade nas suas manifestações dia a dia, as repercussões na lei de causa e efeito, tanto perante a você quanto perante os outros, aí entramos no contexto do para-direito, essa questão da mega-fraternidade, né? Do universalismo, ou seja, você interagir e entender a diversidade como o diferente, né? Não tentar discriminar ou excluir o que é diferente, mas interagir e tirar partido dessa diversidade consciencial que existe. Isso que é o aprendizado cosmoético, é você ampliar, ter essa cosmovisão de que tudo parte da sua pensenidade, da sua ortopensenidade. E aí você vai desenvolver aquele série de atributos necessários para a nossa evolução. Abertismo, universalismo, mega-fraternidade, ok? Então, o aprendizado cosmoético, todos nós estamos correndo atrás do prejuízo. É algo que sempre precisa burilar mais, sempre precisa trabalhar mais nesse contexto. E esse estímulo paracerebral é dentro do contexto que nós colocamos um pouco anteriormente, de que esse verbete poderia ser chamado enriquecimento paracerebral, porque tudo parte do mental soma, né, da consciência. Tudo parte do processo da pensenidade. Então, a paragenética, como a gente está falando aí do enriquecimento paragenético, ela é estruturada, ela é modulada, ela é sustentada e codificada pelo paracérebro. Tá? Só que nós não colocamos o estudo do paracérebro porque é algo muito mais avançado, né? Quase que entra na questão mateológica, né? E hoje temos muito poucos estudos sobre paracérebro. O professor Valdo colocou um verbete, citou muitas coisas no léxico, no dicionário de argumentos da conscienciologia, mas ainda muito pouco o entendimento disso. Só que um ponto muito sério disso é você desenvolver os desbloqueios corticais. A pessoa que tem bloqueios corticais ou cerebrais não permite a soltura paracerebral. Que aí é um contexto em que, quando você consegue, né, pela ativação energética, pelo autodomínio energético, ter essa soltura cortical maior, o paracérebro ele tende a irromper. Ele irrompendo, tudo melhora. A recuperação da lucidez, as retrocognições, a ampliação da sua maturidade, as lembranças do curso intermissivo. Então, essa soltura paracerebral, ela é muito importante, de forma sadia, tá? Soltura paracerebral sadia. É muito importante na nossa vida humana aqui. Então, deu para entender, assim, o paracérebro, ele organiza, sustenta e codifica o holossoma a partir da paragenética. Existe paracérebro, paragenética e a genética. Essa é a hierarquia. E a consciência acima, né? Tudo bom? Vamos passar para a Tânia, depois para o Tiago aqui, ela está esperando lá na frente. Sebastião, primeiro, parabéns pelo verbete. Eu tenho 3 questões, começando aqui na página 14, na fatologia, na 7ª linha, assim, quase no final da 7ª linha. E seria esse item e o item posterior, tá? Você pode misturar para a falta de abertismo da ciência oficial e o fato das variáveis conscienciológicas ainda serem negadas e desconsideradas nos meios acadêmicos. Eu, como antiga acadêmica, fazendo parte, que fiz parte da ciência oficial, eu estou assim esperando as suas explicações. Por favor. Ok, Tânia. Então, assim, o paradigma da ciência oficial, ela cria essa dicotomia, você bem sabe disso, da questão do sujeito-objeto. Né? Na conscienciologia, o paradigma consciencial, ela cria a fusão, ou cria justamente o conceito de que você é o sujeito, é o objeto, é o laboratório, é tudo. Né? Então,
o conscienciólogo, ele é exemplo da sua pesquisa, ele é o exemplo daquilo que ele está fazendo em termos de estudo, né? Se ele foge a isso, ele se transforma no teoricão. Ou seja, está faltando a teática, como bem colocou o Simon momentos agora atrás. Então, por exemplo, para a ciência convencional, ou ciência, digamos assim, materialista, a gente pode perceber que existe a ciência e o cientista. Então, existe a física e o físico, existe a medicina e o médico, existe a biologia e o biólogo, a psicologia e o psicólogo, né? Então a gente percebe, por exemplo, que tem aquele Nobel que, né, um desenvolvimento intelectual incrível, criativo, né, digamos assim, tem uma heurística tremenda, mas chega em casa chutando cachorro, batendo na mulher, né, enchendo a cara, fumando seu charuto, quer dizer, sabendo que são vícios, são atitudes que não trazem resultados produtivos, positivos, mas ele tem esse bifrontismo. Então é muito comum perceber o bifrontismo na ciência oficial. Na conscienciologia, o bifrontismo é algo que precisa ser extirpado das manifestações nossas pessoais. Porque o princípio do exemplarismo, ele fundamental. Fundamental, ele é imprescindível, ele é indispensável. Tudo de mais alto, né, ali no memorando, né, auto-absolutismologia. Então, assim, esse princípio do exemplarismo, ele é isso, perante a nosso estudo, a nossa condição. Então, aqui na fatologia é isso, quer dizer, as variáveis conscienciológicas ainda serem negadas, porque o próprio paradigma materialista não consegue absorver. O cientista materialista, para entender teórico e prático a conscienciologia, ele precisa vivenciar, ele precisa auto-experimentar. Precisa vir aqui no CIAEC, por exemplo, e participar de uns laboratórios de autopesquisa. Não um, mas vários, né? E tirar suas próprias conclusões. Então, esse contexto. Está claro, Tânia? Está perfeito, muito obrigada. Agora, para a fatologia, na mesma página, na 10ª linha, depois eu falo o outro. Olha, a bagagem evolutiva pobre da consciência sem a vivência do universalismo. Fala um pouco sobre isso, essa pobreza anti-universal. Né? Uhum. Bagagem pobre, então vamos pensar assim. É aquela consciência que só se relaciona com seus pares. Tudo que é diferente, ela não interage. E o que é que mostra o próprio processo evolutivo? Nós renascemos e vivemos em várias culturas, vários grupos, várias genéticas, vários locais, né? Pelo nosso próprio contexto de maturação consciencial, pressupõe como hipótese de que nós não somos esse planeta. Então, provavelmente, tivemos outros planetas antes de evoluir para cá nesse. Então, é um contexto assim bem amplo, o que revela esse universalismo, ou seja, quantos grupos nós já interagimos, quantas genéticas, quantos ambientes, ok? Ok. Então é aquela pessoa que nasce e cresce, desenvolve, dessoma no mesmo local. Nunca viajou, nunca saiu dali, né? É muito comum naqueles ambientes ruralistas, né, que a pessoa tem aquela sua vida pacata e tal. Então há uma limitação evolutiva dentro desse contexto. Então o universalismo é preponderante para o enriquecimento paragenético. Okay? A nossa bagagem ela enriquece quando nós começamos a interagir e interassistir outros grupos, outros contextos, né? Hoje a própria Intercons, Intercâmbio Conscienciológico Internacional, está incentivando isso, está reforçando esse contexto do intermissivista da Cognópolis, fazer suas viagens transcontinentais, interassistenciais, entendeu? E é o que se verifica daqui para frente. Essa internacionalização da conscienciologia a partir aqui da Cognópolis Foz do Iguaçu. Ok? Ok. Isso é universalismo. Agora, na 14ª linha, descendo um pouquinho, no meio, a convalescença paragenética. Certo. A convalescença paragenética, só resumindo, assim, a gente aprofundou bastante isso. Eu sou retardatária. Mas diz respeito a quê? As fissuras, os vícios, as manias que as consciências nascem e que precisam ser enfrentadas e superadas, né?
em vidas anteriores, ela exerceu uma série de estripulias, diatribes e contextos autodestrutivos que ela renasce com algum processo convalescente do ponto de vista da paragenética, que pode ou não estar visivelmente percebido no soma, né? Às vezes é um processo emocional mais distímico, né? A pessoa tem aquela bipolaridade, a pessoa tem uma tendência à depressão, ou tendência a ser mais ansioso, né? Mas sem motivo algum, do ponto de vista da vida humana atual, que revela uma fissura que vem lá de outras vidas, de outros contextos atrás. Isso seria a convalescência paragenética, essa vida humana ser o momento dela assentar o seu processo ali fissurado e superar a partir de um traço-força conquistado a partir desse enfrentamento dessas fissuras da sua consciência. Vamos só organizar aqui. Você quer falar mais, Tânia? Não, muito obrigada. Nós temos aqui o Tiago, a Cecília, a Sueli e depois a Tanise aqui. Tá. Antes de passar aqui para o Tiago, eu só queria falar aqui que nós vamos ter no dia 1º de agosto, o próximo sábado, o curso Prospecção Seriexológica com o professor Roberto Laime. Para quem não conhece, o professor Roberto Laime é o autor do livro Vidas de Naturalista, onde ele coloca a hipótese lá de 4 personalidades consecutivas, inclusive a dele. Então esse curso vai ser teórico e prático. Durante o curso, ele vai apresentar um método de investigação de vidas passadas que reúne mais de 10 técnicas e procedimentos desenvolvidos ao longo de 10 anos de estudos. Então, alguns tópicos são fases da prospecção seriexológica, viagens retrocognitivas e reconhecimento de retropersonalidades. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato aqui com o CAEC, pelo telefone 3525-2652, ou entrar em contato com a Consecutivos, www.consecutivos.com.br. Então, vamos passar para o Tiago aqui, que está na fila. Oi, Sebastião. Quero saber, assim, eu não sei se você já comentou sobre isso, eu quero, tem uma pergunta que parece até meio boba. A calvície e a miopia, elas são coisas paragenéticas ou coisa só genética mesmo? Não é boba não, mas assim, não deixa de ser hilárico, né? Não, mas o contexto é o seguinte, Thiago, a gente não pode ser tão peremptório, assim, do ponto de vista de é ou não é, entendeu? O que se você pode fazer, toda pesquisa paragenética, você tem que fazer esse contraponto com a genética, né? Então, por exemplo, na família, como é que é essa questão da calvície, como é a questão da vista, né? O meu mesológico, ele contribui para isso, não contribui, entendeu? Então você tem que pegar essas variáveis e descartar. Descartando essas variáveis genéticas e mesológicas, aí você pode aprofundar esse aspecto paragenético, entendeu? E começar a entender por que é assim, né? Que tipo de manifestações ou traços pessoais seus ou meus, ou de qualquer um que tenha isso, revela a condição ali do passado da paragenética, entendeu? Mas eu não posso dizer assim, sim ou não, né? Tem que pesquisar. Eu conheço famílias, por exemplo, que o pai era careca, os irmãos dele eram, então os filhos todos foram, menos um. Quer dizer, quase todos os filhos foram carecas e um não foi. Quer dizer, dá para a gente desconfiar nesse caso, assim, né, de que alguma coisa estranha tem, né? Eu acho que isso tudo a gente não pode, como ele falou, o professor Sebastião falou, não dá para afirmar, né, se tudo tem relação com a paragenética ou se tudo tem relação com a genética. Talvez entre um percentual de cada um, né? Tudo bem? Vamos passar para a Cecília, depois a Sueli, depois a Tanise, depois aqui o... Quem que é a Cecília? Eu quero acrescentar, o Sebastião falou quanto às referências do paracérebro, o livro do Dr. Ismael Pinheiro, que é um pesquisador que trabalha com o Dr. Hernandes junto ao Ectolab. Só isso, obrigada. Ok, obrigado. Sebastião. Paracérebro, sim. Paracérebro é o título do livro. Ok. Sebastião, eu gostaria que você ampliasse e fizesse um cotejo entre, na fatologia, página 14, terceira linha, a ausência de inteligência evolutiva da massa humana impensante, com a efeitologia
Página 15, o segundo efeito. O efeito do incremento da inteligência evolutiva. Você pode ampliar, então, e fazer um cotejo, por gentileza? Sim. O efeito do incremento da inteligência evolutiva. Correto, é um contraponto, você acabou criando aqui, né? Então, vamos lá. Então, assim, quando fala massa humana impensante, não é criando esse aspecto de discriminação, mas é percebendo, assim, que a vida humana, ela enrola e, se a pessoa deixar, ela entra nesse roldão, né, da robotização existencial, e que ela vai no automático, não tem mais criatividade, não tem mais autodeterminação dentro do seu processo evolutivo. Então, a inteligência evolutiva, ela vem justamente fazer a pessoa priorizar os aportes que ela recebeu, priorizar o primeiro aporte básico que ela recebe é o soma, né, o corpo físico dela. Então, o que é que ela está fazendo com o corpo físico dela, né? Então, tem pessoas, como nós falamos, faz aquela atenção ao soma de forma muito ampla, muito além do necessário. Então, são aquelas pessoas que cuidam muito do soma, né? Até o fisiculturista, então aquela mulher muito bela que vive em cabeleireiros, em modelos, perfeito, profissão de modelo, é bem exemplar esse contexto, né? Que passa dias e dias, é cabelo, é estética, é isso, é aquilo outro e tudo mais. Então, assim, ali carece um pouco da inteligência evolutiva, senão muito, porque assim, é uma carreira aqui, né, no caso do modelo, que faz ela só pensar no físico dela. Mas e aí? O físico é transitório, é temporário, a beleza é transitória, é temporária. Vai chegar um momento em que ela vai ter que reperspectivar a profissão ou a vida dela. Nesse momento, como é que vai ser, né? Então, essa questão da inteligência evolutiva, ela tem que ser priorizada desde cedo, na medida em que nós já entendemos que estamos nessa vida humana, né? Nós não somos dessa vida humana, né? E olha só, a inteligência evolutiva é a inteligência das mais complexas e raras, né? O curso intermissivo é que traz, digamos assim, para a consciência, essa inteligência evolutiva crescente, né? Quanto mais carga de intermissibilidade a consciência traz aqui para a vida humana, mais inteligência evolutiva ela é capaz de manifestar. Essa priorização, né, dos aportes que ela recebeu e das decisões magnas, né, ao longo da vida, isso tudo. A inteligência evolutiva ela é essencial hoje para todos nós. Denise? Paradoxologia. Os dois paradoxos, o paradoxo de o desenvolvimento da paragenética ser resultante das experiências em várias genéticas e mesologias intrafísicas, e o terceiro paradoxo, o paradoxo da fixação psicofisiológica na vida humana com autoevolução consciencial contínua. Ok. Então, assim, se a gente pegar... Só lembrando que também a gente já respondeu. A gente já respondeu, vamos resumir. Se a gente pegar o processo evolutivo dos princípios conscienciais, vírus até o Homo sapiens serenissus, passando por nós, Homo sapiens sapiens, ok? O vírus tem uma paragenética quase zerada. O que impera mais nele é a genética. Genética é a mesologia, o meio lá que ele convive, né? Passa por nós. Nós temos genética, temos a mesologia e temos paragenética. Nós somos uma mescla de influências, né? Ao longo daqui, até o Homo sapiens serenissus, vai prevalecer a paragenética mais enriquecida. Então, até o Homo sapiens sapiens, o que se verifica é que o princípio consciencial ressoma e dessoma, absorvendo, né, as experiências daquela vida, daquela genética, daquele meio, e com isso vai ampliando a sua bagagem paragenética, vai ganhando ali, né, um bojo, uma ampliação ali da sua paragenética. Deu para compreender esse processo evolutivo? A paragenética é um crescente, vai do 0 a 1000 do serenão, vamos dizer assim. Mas tudo passa por essas vivências de vidas intrafísicas e mais vidas intrafísicas, ok? Intercaladas pela intermissão. E o outro paradoxo é a questão de que voltando lá à inteligência evolutiva, né, de perceber a vida humana como uma vida transitória e em processo,
não se deixar-se acomodar-se aos contextos intrafísicos como se fossem permanentes ou eternos. Ou seja, lidar com a vida humana como algo que a gente vai ter que tirar, não é que vai ter que tirar, a gente tira partido para impulsionar o nosso processo evolutivo. Quer ver? Um dos pontos sérios da vida humana, que eu acho dos mais sérios, que eu até já coloquei em verbetes anteriores, eu acho que foi o primeiro, sobre a atualização evolutiva. Dos mais sérios aqui da vida humana, que requer a gente pensar em processo evolutivo, é que essa dimensão nivela todo mundo, desde a Consrel ressomada até o Homo sapiens serenismus. Está todo mundo aqui, ó, ombro a ombro. É a dimensão que permite isso. Daí porque o universalismo, a interassistencialidade, a megafraternidade. Ou seja, a gente começa a ampliar essas nossas convivências com níveis menores e níveis maiores do que nós, entendeu? Então é esse paradoxo, ou seja, a fixação psicofisiológica na vida humana, ou seja, estar na vida humana do ponto de vista de não ser dependente de algo nem de alguém, mas ao mesmo tempo em processo evolutivo permanente, crescente. Ok? Tudo bem? Então vamos passar para aqui. Eu não sei se eu estou fugindo muito aqui do tema, mas para a gente conseguir enriquecer esse processo paragenético, o melhor é que a gente consiga superar o máximo possível a questão mesológica nessa vida, né? E conseguir resgatar essa questão paragenética mais evoluída, vamos dizer. Então, como que você acha que a gente pode fazer isso? Superar principalmente os traços fardos provenientes da mesologia? Certo, deu para compreender. Bom, isso aí é o pulo do gato, se você souber, me passa também, tá? Mas não, ó. Todos nós estamos num processo assim, de enfrentar tudo isso, né? O essencial disso tudo é a recuperação de lucidez, né? Por isso que as técnicas autoevolutivas é muito importante, porque assim, sem lucidez a gente vai manifestar-se pelo subcérebro, né? Vai manifestar-se pela nossa instintividade, ou seja, o homem consciência, né? E aí homem, digamos assim, humano, né? Não é questão de homem e mulher. O homem consciência, ele vai ser sobrepujado pelo homem bicho, né? Então hoje estamos nesse meio termo. A gente é meio bicho porque tem um corpo humano, que a gente precisa dar atenção, tem que cuidar, tem que alimentar, tem que dar banho, né? Tem que exercitar de uma forma, né, para que não fique sedentarista. E temos também essa consciencialidade, ou seja, somos homem consciência. Nós não somos o corpo físico. Então a técnica assim, básica assim, é de realmente pesquisar. A autopesquisa ela é omnipermanente dentro do nosso processo. Não dá para parar de autopesquisar, de autoconhecer, de auto-se enfrentar e buscar sempre desenvolver esses traços forças. Porque sempre falta algo a nós. Ninguém é completo, acabado aqui. Né? Estamos vivendo numa dimensão que ela é incompleta. Nós não tem perfeito aqui. Não tem um homem perfeito ou uma mulher perfeita nessa dimensão. Todos nós estamos em processo de aperfeiçoamento, né? Então esse autoconhecimento ele é fundamental. Agora, a mesologia, ela é algo da seguinte maneira. No nosso nível, mesologia significa holopensene, né? Então a mesologia familiar, qual é o holopensene da família? O que é que impera mais, né? Holopensene profissional, ou mesologia do profissional, o ambiente profissional. Qual é o holopensene daquele ambiente profissional? E por aí a gente pode ir ampliando, né? E aí tem uma regra básica. Se você não consegue lidar de forma equilibrada com esse holopensene, ou seja, lidar de forma equilibrada, o que é? Neutralizar os efeitos espúrios desse holopensene sobre você e tirar partido dos efeitos positivos que esse holopensene tem ali naquele contexto, né? É lidar harmonicamente com esse holopensene. Então, se você não consegue ter essa harmonia com o holopensene, ou seja, o holopensene ele lhe sobrepuja, e aí quando fala sobrepuja, é com seus aspectos negativos, lhe tirando a lucidez, lhe tirando as priorizações, o melhor é repensar, né? Se você não domina o holopensene domina você. Entende? Então o importante é perceber isso. Se você não consegue dominar aquele holopensene, é melhor sair dele, se fortalecer, se for o caso, voltar para ele, mas
buscar outros holopensênios que você se sinta mais consciência, né? E não regrida para a condição do homem-bicho, né? Homem instintivo, homem... o Cro-Magnon, né? Todos nós temos ainda a retromemória lá do Cro-Magnon, né? Tem gente que é só pisar no calo que o Cro-Magnon aparece aí. Mas hoje a gente tem essa consciencialidade disso. Isso que é importante, entendeu? Bem, vamos voltar aqui às perguntas dos teletertulianos. Ela pergunta em trinomiologia, página 15, primeira linha. O trinômio crise, superação, evolução. Poderia comentar, e se possível, com exemplos? Ok. Crise, superação, evolução. A evolução ela se faz por crise, né? E aí a gente fala sempre que a crise é de crescimento, não é de sofrimento, né? É até aquele ditado bem batido, né? No nosso meio, né? Crise de crescimento, não de sofrimento, né? Então o que é a crise? Só para desdramatizar o contexto. A crise é qualquer desequilíbrio que você se sinta vivenciando ou manifestando. Então, por exemplo, às vezes você está andando de bicicleta, se desequilibra e cai. Ali você entrou numa crise básica de desequilíbrio na bicicleta. Mas, no contexto evolutivo que nós colocamos aqui, a crise, ela é sempre de algo em que você está no nogórdio de aproveitar as novas oportunidades, reciclando seus traços retrógrados, incoerentes, dentro do seu momento evolutivo, né? Abdicando de um passado ultrapassado e abrindo-se para um presente futuro evolutivo de novas oportunidades, isso que é o nogórdio da crise, né? A pessoa ela estende muito a crise em virtude desse contexto, de ela não abrir mão do seu passado, ou não saber abrir mão do seu passado. Tem pessoas assim que abrir mão de um traço pessoal retrógrado é algo como se fosse a morte, né? E não é nada disso. Às vezes a pessoa tem que abrir mão de algo seu para assenhorar-se ou ter a oportunidade de ampliar o seu contexto ali mais à frente. Então a crise é um processo que a gente tem que desdramatizar, né? Superação e evolução é um prosseguimento disso, né? Superar é você transcender a crise, né? E toda superação e transcendência da crise, ela evolui, evolução. Evolução é você sempre ampliar aquilo que você é. É sempre você manifestar os seus traços forças, sobrepujando os seus traços fardos e buscando sempre criar ou conseguir ampliar a sua consciencialidade com os traços que lhe faltam. Ou seja, entrando em contato com novas experiências, que vai lhe trazer o desenvolvimento de traços que lhe faltam, traços forças que lhe faltam naquele contexto. Então, a gente pode até fazer essa pergunta: qual foi a última grande crise que você teve? Muitas pessoas, ao vir para Foz, entraram nas suas crises, né? Muitas delas superaram e evoluíram. Outras abdicaram dessa crise e não enfrentaram adequadamente. Então, é um processo de mudança de uma cidade para outra, onde as oportunidades evolutivas são muito maiores, né? E aí entra as decisões, ou as mega decisões, né? Então, por exemplo, relacionamento, né? O conceito de dupla evolutiva. O conceito de dupla evolutiva é uma liberdade recíproca visando a consecução da proex de ambos. Mas, em dado momento, às vezes a proex de um vai para a esquerda, outro vai para a direita. E não tem um processo assim de como é que se pode dizer, do casamento formal, né? Da posse de um e do outro. Tudo é um processo evolutivo. A questão de empregos, né? A pessoa está no emprego e vê que aquele emprego não está tendo mais o rendimento do ponto de vista ali das suas realizações pessoais. É um momento também de pensar, fazer uma mega decisão em relação, será que não existe um outro trabalho que possa ser mais rentável evolutivamente a mim? E isso é uma crise, a pessoa abrir mão, aí ela vai botar na balança os prós, os contras, tudo isso, né? Quer ver outro contexto de uma decisão, ou mega decisão? Esse é um artigo que eu escrevi sobre decidofilia. Nós sempre temos que ser decidofílicos, ou seja, no momento oportuno, decidir pelo que é melhor, evolutivo, pelo que é melhor do ponto de vista das prioridades evolutivas. Nem sempre acertamos, mas requer o burilamento do autodiscernimento pessoal nesse contexto, tá?
Ok? Então, esse é o processo da crise. Vamos lá, agora em assertivologia, página 17, item 5, holomemória. A bagagem de experiências multiexistenciais carreada pela paragenética é registrada na holomemória da consciência. Aí ele faz a pergunta, o que podemos fazer para acessar a holomemória? Desculpa, Simon, página 17, assertivologia? Assertivologia, aquela classificação, né? O item 5, holomemória. Ah, entendi. Ok, perfeito. Holomemória, a bagagem de experiências multiexistenciais carregada pela paragenética é registrada na holomemória da consciência. Ok. Então, esses conceitos, holomemória, paragenética, ideias inatas, curso intermissivo, proexis, didaticamente, a gente faz essas definições. Porém, o que é que existe mesmo? É a holomemória da consciência. Né? Ali existe o acervo histórico da ficha evolutiva, desde quando ela era vírus, até antes do vírus, até a condição atual. Né? E a paragenética está dentro desse contexto, ou seja, o enriquecimento paragenético nada mais é do que esses parengramas da holomemória que faz a consciência ela ter mais capacidade de neutralizar a genética, a mesologia, e se tornar-se mais dona de si, né? Tomar posse de si mesma. Né? É aquilo que a gente coloca. A paragenética enriquecida, a consciência, ela tem mais facilidade de abrir mão das suas automimeses existenciais dispensáveis e tomar posse de si mesma. Né? É a autopromoção evolutiva. Aquilo a gente falou na crise, superação e evolução. Resumidamente, é isso. É a autopromoção evolutiva. A consciência ter capacidade de abrir mão das automimeses existenciais e dentro dessa questão de tomar posse de si mesmo. Porque se a gente for ver, assim, a evolução é você sair sempre da influência externa e trazer mais para a sua autodeterminação pessoal. E isso que é o enriquecimento paragenético. É isso que os serenões fazem, é isso que as consciências livres fazem. Ou seja, trazer o campo de mando para a sua intraconsciencialidade. Ou seja, a sua autodeterminação prevalece, e aí entra o processo do aprendizado cosmoético, entra o respeito ao nível do outro, entra todo esse contexto do para-direito, né, nas relações interconscienciais. Agora aqui uma pergunta meio pessoal. Professor Sebastião, o que vai prevalecer na próxima vida? O enriquecimento paragenético da atual vida ou a mesologia genética da próxima vida? Pô, complexo. Repete aí, vamos ver. Ele está perguntando assim, o que vai prevalecer na próxima vida? O enriquecimento paragenético da atual vida ou a mesologia genética da próxima vida? Perfeito. Mesologia genética já fez o casamento aí das duas influências, né? Correto. Então, espero que prevaleça o enriquecimento paragenético dessa vida. Né? Por conta, assim, hoje nós estamos cada vez mais nos assenhorando do nível de lucidez que nós tivemos na intermissão, esse nível de lucidez de consciex. Né? Na vida humana a gente não consegue recuperar totalmente esse nível de lucidez, mas as experiências, do ponto de vista da ficha evolutiva pessoal mais positiva, mais equilibrada, ela vai enriquecer a paragenética e isso vai criar um efeito halo na próxima vida. Ou seja, não sei qual a genética, a mesologia da próxima vida, qual vai ser, nem a minha, nem de cada um, eu não sei. Eu ainda não prevejo, né, esse auto-revezamento multi-essencial da próxima vida. Eu ainda, meu nível de lucidez, de prospectivologia evolutiva ainda é muito reduzida. Mas eu espero que prevaleça o enriquecimento paragenético. O negócio é se esforçar agora para o enriquecimento paragenético atual, né? Depois vamos ver o que vai acontecer. Aí tem uma pergunta que já foi respondida, mas ele está perguntando na parafatologia, página 14, nona linha, poderia relatar o burilamento da paragenética propiciado pelo macrosoma? Certo. O burilamento da paragenética, como nós colocamos, né? Relacionado ao macrosoma, sempre envolve o evoluciólogo. Né? Então, a consciência ela tem aquela paragenética X, né? Vai ressomar em certo ambiente, e o evoluciólogo, estudando com ela vai ver qual que é a melhor genética, a melhor oportunidade ali daquele meio, para ela executar tal programação existencial. O macrosoma maior é para resolver algo dela, é egocármica. O A maior
é para ela ser interassistente policármico, né? Então, entra o conceito do paramicrochip, quando a consciência vai exercer um papel de líder, né, policármico numa próxima vida, né? Mas também esse burilamento paragenética pode ser um trafal nosológico, no caso macrosoma A menor, né? Um trafal nosológico na qual ela renasce com aquele corpo supermaceteado que vai deixá-la nos trilhos da programação existencial dela. Se não houvesse esse burilamento da paragenética, naquele macrosoma menor, provavelmente ia se desviar, ia cair com os burros na água, ia chegar no incompletismo existencial mais à frente. Então, tudo isso é para calçar a consciência numa próxima vida, tanto com o macrosoma menor como a maior. Agora, em Teoriologia, página 14, primeira linha. Poderia aprofundar a teoria dos múltiplos egos e sua relação com o tema do verbete? Total, né? Total. Todos nós em vidas anteriores já fomos homens, fomos mulheres, já exercemos ações na monarquia, na questão do belicismo, na questão da religião, aquele que nós colocamos no início. Todas essas linhas hoje, que nós consideramos retrógradas do ponto de vista evolutivo, estivemos no passado reforçando essas linhas de conhecimento. E hoje estamos aqui justamente rompendo com esses verpons conscienciológicas, libertando, né, as consciências que ainda como é que se pode dizer assim, preceituam essas linhas de conhecimento do passado. Então, nosso papel aqui é informar que existe algo melhor, né, para que quem tem lucidez acesse essa condição. E os múltiplos egos é essa condição de que todos nós somos multifacetados, nós somos consciências poliédricas. O importante hoje é você definir assim, que ego meu hoje é muito mais centrado na minha programação existencial, né? Hoje, nós, devido a essa condição polivalente, é uma condição positiva, porque você fica muito mais flexível do ponto de vista das vicissitudes do dia a dia, dos desafios da própria vida, porém, pode ser um dificultador se você exerce um ego do passado, automimético, né, que você se sente bem, mas já é ultrapassado. Então, assim, definir hoje qual é o meu ego proexológico, é isso que importa mais. Ou seja, dentro dessas facetas de personalidade que nós temos, qual é o meu ego proexológico que vai concentrar, que vai convergir, que vai reforçar todos os meus esforços na questão do completismo existencial, né? Ok? Agora, em Efeitologia, página 15, segunda linha. Poderia falar sobre os efeitos dos atos cosmoéticos em série? Os atos cosmoéticos em séries é fundamental, porque é como se fosse assim, a causa é acerto, o efeito é acerto, que vai dar mais um novo acerto, né? Então cria uma holosfera de acerto, e aí tudo melhora, tudo melhora. Quer dizer, a holosfera pessoal fica mais homeostática, as relações interconscienciais ficam mais sadias, a consciência ganha muito mais estofo para interassistir diferentes níveis de consciências, né? Então, é isso que todos nós estamos buscando, né? Buscar esse acerto em série. Uma coisa é você buscar o acerto intencionalmente, outra coisa é você, por exemplo, errar intencionalmente, né? Então, esses acertos cosmoéticos em série é o que digamos assim, o suprassumo de tudo que a gente faz, né? Buscar sempre decidir de forma correta, sempre decidir pelas prioridades evolutivas, no momento certo, na hora certa, justamente para entrar nesse fluxo evolutivo cosmoético do cosmos, que converge tudo, né? Tudo melhora para a própria consciência, para os demais. Agora, em Binomiologia, na página 15, segunda linha. Poderia relacionar o binômio apego-desapego com o tema do verbete? Então, existe o apego sadio, mas também existe o apego que ele é pautado naquilo que nós falamos. A pessoa ela é renitente para abrir mão de algo seu em prol de algo melhor, né? Então, requer uma inteligência evolutiva muito grande, você desapegar-se, né, de algo que já não lhe traz resultados frutíferos, evolutivos, em prol de algo melhor que vai ser mais positivo, dentro daquele momento evolutivo.
E aquilo que nós colocamos, né? Todos nós estamos num processo de atualização evolutiva, ou seja, buscando sempre estar mais coerente com o momento evolutivo que nós vivemos. E esse binômio apego-desapego é fundamental. Abrir mão dos pensênios retrógrados, abrir mão de certos contextos, de certas companhias, em dados momentos, para buscar crescer e se fortalecer mais dentro das nossas decisões ali evolutivas, né? Então, apego-desapego não é fácil, é algo que requer uma maturidade para a pessoa tirar partido disso, né? Final do ano é um bom momento para a gente trabalhar o apego-desapego, né? Ou seja, o que é que tem de bagulhos pensênicos, energéticos, até bagulhos físicos dentro de casa que a gente tem que, né, jogar fora. E fazer esse balanço, né? Como é que foi o ano? Fazer esse balanço consciencial. É um bom momento de fazer esse apego-desapego. Ver também essa questão do apego quando a pessoa, vamos dizer, nas questões das separações, ela tem uma separação evolutiva, né? O quanto que ela consegue lidar com esse desapego, né, das separações. Bom, nós estamos no nosso horário, nós agradecemos aqui ao professor Sebastião pela sua excelente tertúlia, agradecemos a participação dos tertulianos, dos teletertulianos, de toda a equipe aqui, comandada pelo professor Christian, e passamos então para os nossos avisos e divulgações. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 36 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais e 13 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 3 recados. A Keiko com o programa Verbetografia, Sueli com a 3ª semana da Paradireitologia e a Dalva com o curso Leitura Lúcida. Boa tarde. A Enciclo Sapiens, em parceria com o CAEC, convida você, principalmente teletertuliano, interessado em participar da Enciclopédia da Conscienciologia, escrevendo o verbete, a fazer o programa Verbetografia, na modalidade EAD, totalmente à distância. Este curso oferece aulas gravadas na plataforma Moodle, que poderão ser baixadas e assistidas várias vezes, e também aulas online, quintas-feiras à noite, para tirar as dúvidas e também fazer o acompanhamento da produção verbetográfica semanal. Podemos citar alguns benefícios do programa. Entender com clareza a lógica e a estrutura do verbete, participar com o verbete do Mega GESCOM grupal da Conscienciologia e promoção do auto e hétero desassédio. Conseguindo acompanhar certinho o curso, o programa, você estará com o seu verbete praticamente pronto no final do programa para poder enviar para revisão. Então, a próxima turma, que já é a última desse ano, começa no dia 6 de agosto, na semana que vem, e vai até dia 29 de outubro de 2015. Aproveitem a oportunidade ligando para o CAEC, telefone 45 3525 2652 ou escrevendo para caec@caec.org. Obrigada, aguardo vocês. Olá, você tertuliano e teletertuliano. Em nome da IC do Paradireito, convido-o a participar da 3ª semana da Paradireitologia, que ocorrerá entre os dias 7 e 16 de agosto. Iniciamos com a complementário 7, 8 e 9, com a temática Paradireito e Interassistencialidade. Depois teremos, durante a semana, painel, oficina, mini-curso. E no dia 14, 15 e 16, o 7º Fórum da Paradireitologia. Quero informar que o Paradireito é para todos. Isto significa que eu, você, como consciência, somos formadores, criadores, partícipes e, principalmente, os vivenciadores do Paradireito. Se você quer participar, inscreva-se na recepção do CAEC pelo telefone 45 3525 2652 ou entre em contato pelo e-mail caec@caec.org. Grata.
Boa tarde a todos. Próximo mês, 2 de agosto, teremos o curso Leitura Lúcida. Venha desenvolver a seletividade e a tecnicidade na leitura. Como ler, como escolher e o que ler. Serão em 4 módulos. O curso irá mesclar os módulos presenciais, que serão também transmitidos online, aulas gravadas no estilo TED, além de experimentos no Holociclo e na Holoteca, que complementarão as atividades. Mais informações sobre valores e formas de pagamento, podem entrar em contato com a recepção do CAEC. Boa tarde. Para amanhã, teremos o verbete Interação, Equipim, Equipex na itinerância. Especialidade Conviviologia, e a verbetógrafa Patrícia Souza. Muito obrigado e boa tarde a todos.